Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a diferença entre as pós-graduações existentes. Será que eu devo fazer um mestrado? Será que eu faço uma pós? O que eu faço? Qual que é a diferença, né, de uma pós normal, comum, de um mestrado? Essas são algumas perguntas que eu ouço de alguns amigos, pra quem não sabe. Eu fiz mestrado, eu tenho título de mestre, né? Também tenho pós-graduação de especialização, então, como eu fiz os dois, eu vou contar pra você aqui a diferença. Primeiro de tudo, gente, um erro muito comum, assim, que as pessoas, elas cometem, né, é delas pensarem que para elas fazerem um mestrado, elas têm que fazer uma pós-graduação antes. Inclusive, quando eu estava na graduação, eu pensava que era assim, sabe? Tipo, eu tô aqui na graduação, tô fazendo uma faculdade. Ok, terminei a faculdade, vou fazer uma pós-graduação para quem sabe um dia fazer um mestrado. E, gente, não faz sentido isso. Claro, você pode fazer uma especialização antes de querer fazer um mestrado, mas é que, a bem da verdade, o mestrado é uma pós-graduação. Então você não tem que fazer uma pós-graduação para fazer outra pós-graduação, sabe assim? Tipo, o que pode acontecer é você precisar fazer um mestrado antes de fazer um doutorado, mas não precisa, sabe? Então, se você quiser, você já pode sair da graduação direto para um programa de mestrado. E aí existem algumas diferenças, né? Qual que é a diferença entre as pós-graduações? Então, o primeiro de tudo é a gente ter duas palavrinhas em mente, que é stricto sensu e lato sensu. Lato sensu é a pós-graduação que é mais comum, que as pessoas costumam fazer mais. Essa pós-graduação, lato sensu, né, ela é uma coisa assim mais ampla, ela é mais generalista, sabe assim? É óbvio que uma pessoa que ela vai fazer uma especialização, ela vai, como o próprio nome diz, ela vai se especializar em alguma área. Então, por exemplo, eu me formei em Direito, e em Direito eu estudei sobre as várias áreas que existem no Direito, eu quero me especializar em Direito Civil. Eu posso fazer uma pós-graduação em Direito Civil para me especializar mais nessa área, entendeu? Ou, de repente, eu cursei Administração, eu tive várias disciplinas ali e eu gostei mais de contabilidade. Mas eu não quero ter que fazer uma faculdade de contabilidade para poder me aprofundar mais. Posso fazer uma pós-graduação, né, uma especialização em contabilidade. Então, é um curso que eu vou fazer para quem já é formado. Que isso fique bem claro, tá, gente? Você precisa ser formado numa graduação para poder fazer uma pós-graduação, né? Então, eu posso fazer essas especializações. Então, elas têm diversos nomes, né? Mas é isso. Quando a gente fala de pós-graduação, geralmente as pessoas estão pensando nesse tipo de curso. Uma especialização, um MBA, enfim. E existem vários tipos de especialização nas mais diversas áreas, tá, gente? E a duração desses cursos varia muito. Tem diversas especializações que te prometem que em 6 meses você pode pegar um certificado, se você conseguir cumprir com todas as atividades que são solicitadas, né? Com todas as aulas e todas as atividades. Você tem pós-graduação de 1 ano, de 1 ano e meio. Então, geralmente é por aí, tá, gente? Eu vejo mais, assim, de duração entre 6 meses e 1 ano, essas pós-graduações que são lato sensu. Então, elas te garantem um certificado no final do curso, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar ali em alguma determinada área, mas ainda assim ela é ampla e generalista num sentido de que você não vai se aprofundar exaustivamente naquele assunto. Você vai aprender sobre aquele assunto, você vai conhecer mais, mas você não vai além, sabe? O professor ensinou aquilo, você fez uma atividade, entregou um trabalho e é isso. É diferente da pós-graduação, que é stricto sensu, que, como o próprio nome fala, ela é num sentido mais estrito, ela vai te demandar um conhecimento mais aprofundado. E aí a gente já começa com a primeira diferença, que é o tempo. Você dificilmente vai ver um programa que é stricto sensu sendo
um curso ali com duração de menos de 2 anos. Gente, é no mínimo 2 anos, tá? Então, em 6 meses, é impossível conseguir aprender o suficiente ali no stricto sensu. E o stricto sensu, gente, tô aqui usando essa palavra só para poder diferenciar o lato sensu, a especialização, o MBA, como eu tinha acabado de falar, é os mais comuns, né? O que a galera costuma fazer mais. E a gente tem o stricto sensu, que é mestrado e doutorado. Aqui a gente já tem uma coisa um pouco mais aprofundada, um pouco mais voltada para a ciência, né? E posso fazer um doutorado sem ter feito um mestrado? Posso em alguns programas, se eu demonstrar que eu sei o suficiente para conseguir ir direto pro doutorado, tá, gente? Mas eu posso até gravar outro vídeo falando sobre isso, e é uma coisa que eu não recomendo de forma alguma, porque de verdade a graduação, a gente sabe que tem cursos de 4, 5 anos, e, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. O que a gente aprende na graduação, dependendo da instituição de ensino também que a gente tá, do curso, enfim, por mais que você diga que sofreu ali, não tô querendo desmerecer, né? Óbvio que é muito difícil conseguir um título de graduação, mas, gente, quando a gente tá falando de uma pós-graduação e a gente tá falando de stricto sensu, de um mestrado e doutorado, a gente está falando de uma aprendizagem que é muito mais complicada e muito mais robusta do que na faculdade. Porque na faculdade, o que é o comum? O professor vai dar uma aula e ele vai ensinar sobre um tema. Depois que ele ensinar sobre esse tema, ele vai te passar um trabalho para você poder fazer. E a gente sabe que é cansativo, que é exaustivo, mas você tem essa vantagem. Tipo, um professor te ensinou, você teve uma aula sobre isso. E a maior parte dos trabalhos na faculdade, principalmente apresentação de seminário, essas coisas, são trabalhos em grupo. E lógico que a gente sabe que tem muitos problemas, trabalhos em grupos e tudo mais, né? Mas querendo ou não, você divide o fardo daquela tarefa. Quando a gente está falando de um mestrado e um doutorado, é muito comum que sejam os alunos que apresentem a aula. Aí você pode até ficar tipo assim, meu Deus, mas como assim? Gente, é desse jeito, tá? Você vai pegar um tema, existem muitas disciplinas que são assim, em formato de seminários, e faz um revezamento entre os alunos. Então, cada aluno vai ter um tema e vai ter um dia específico onde ele vai dar a aula, ele vai conduzir o tema. E onde fica o professor nisso? O professor vai ficar observando e vai fazer os apontamentos que julgar necessário. Então, se teve alguma coisa que o aluno falou errado, ou que ele não abordou, enfim, o professor tá ali para isso, mas o objetivo é fazer com que o aluno sozinho consiga se desenvolver. Então, o professor vai dar o material e vai falar, olha, tá aqui o artigo, tá aqui o livro, tá aqui o capítulo, você vai ler isso. E aí você vai ver o que você entende disso, você vai preparar um slide e vai apresentar para a turma. Isso é individual, tá, gente? No mestrado e doutorado, boa parte das atividades são individuais. Porque, no fundo, você tá ali traçando essa carreira como pesquisador. Para você concluir um mestrado, você tem que fazer uma dissertação. Para concluir um doutorado, tem que fazer uma tese. Então, é um trabalho que você faz sozinho. O seu orientador, ele te orienta, te dá o caminho, te dá sugestões, te dá indicação de leituras para você fazer para entender mais do tema. Mas você que tem que ler, você que tem que estudar. E aí, depois, com o que você aprendeu, você vai no seu professor para conversar com ele e falar o que você entendeu e o que você não entendeu para o seu professor te esclarecer. Mas não é chegar lá e dizer, eu não entendi nada. Alguma coisa você vai ter que ter entendido. Ou você, li um artigo, não entendi, então vai ler o livro. Li o livro, não entendi. Vai ver algum vídeo, vai ver alguma coisa, sabe assim? Então, essa é uma das principais diferenças que eu sinto, porque num programa de lato sensu, uma especialização, por mais que você tenha ali um TCC no final, você tem alguns trabalhos, mas você vê geralmente trabalhos que são feitos em grupos. E ele segue esse molde da graduação. Vai ter um professor que tá falando sobre o assunto, você vai ouvir a explicação dessa aula, depois você vai fazer alguma atividade. Não é o que acontece no caso de um mestrado e um doutorado. A gente inverte essa posição e o aluno, ele sai dessa posição passiva, onde ele tá sentado só ouvindo, e ele passa a estar numa
situação mais ativa, onde ele está lendo, onde ele está fazendo. E tanto que nas disciplinas de uma especialização, né, geralmente, né, no lato sensu, quando você termina uma disciplina, você talvez faça uma prova ou entregue um trabalho final, sabe, para poder concluir a disciplina, o que é difícil, tá, gente? Não tô querendo dizer que é fácil, é difícil. Só que o que eu tô querendo dizer é que no mestrado e no doutorado é muito mais difícil, porque geralmente você vai ter que fazer um artigo científico para concluir aquela disciplina. Então, com todos os conhecimentos que foram estudados e aprendidos durante um semestre, você ainda tem que fazer um artigo científico com base no que você estudou para ser aprovado naquela disciplina. E essa nem é a pior parte, porque a pior parte é de fato a dissertação e a tese. E por isso, né, para dar essa diferenciação, para ficar mais claro para vocês, né, essa diferenciação entre esses dois tipos de pós-graduação, e de porque eu não recomendo mesmo, gente, pular o mestrado. Porque no mestrado você vai aprender a aprender, sabe? Você vai aprender tudo isso para poder chegar no doutorado e tá mais calejado para apanhar. Então, no mestrado, gente, e um doutorado, você tem você tem uma carga horária maior e você tem uma carga horária maior de estudos, mas não é uma carga maior de estudos na instituição de ensino. Você tem uma carga maior de estudos em casa. Eu diria que você estuda mais fora da sala de aula do que na sala de aula. A sala de aula vai ser mesmo para você pincelar aquilo que foi lido, para resumir o que você estudou, para tirar as principais dúvidas e tudo mais. Não é igual na graduação ou numa especialização, né, uma pós-comum, onde é o professor que é ali o foco principal da aula. Não, o foco principal é o estudante, é esse jovem pesquisador que está estudando para se tornar, enfim, um pesquisador. E aí, dentro da pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, a gente tem uma outra divisão, que é o mestrado acadêmico do mestrado profissional. E quais são as principais diferenças entre eles, tá? Gente, lembrando que, assim, independente se é um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico, os dois, além de te fornecerem o diploma, te dá o título de mestre, tá? E os dois te possibilitam dar aulas na faculdade. Lógico que com uma especialização, um MBA, né, como a gente fala, uma pós-normal a lato sensu, isso pode te dar uma vantagem para você poder dar aula em faculdades no ensino superior. Mas, do que eu tenho visto, a maior parte das instituições de ensino superior, elas pedem para que a pessoa tenha pelo menos um título de mestre. Então, são os cursos de stricto sensu, mestrado e doutorado, que vai te facilitar se você quiser dar aula em faculdade, tá bom? E tanto o mestrado acadêmico quanto profissional te proporcionam isso. Mas o mestrado profissional, ele é mais voltado para quem tá, assim, nas empresas, para quem trabalha, o foco é o mercado de trabalho, então a dissertação, ela tem que ser alguma coisa muito prática relacionada com a indústria, com empresas, ou na área de serviço, enfim, porque esse mestrado, ele é para preparar essa pessoa para ela ir para o mercado de trabalho mais capacitada, mais especializada ali, sabe? De um jeito, assim, mais amplo do que no lato sensu, né, numa especialização. Mas, comparado ao mestrado acadêmico, eu sinto que, não é que ele não tenha qualidade, é que o mestrado acadêmico, ele vai além. E como eu sou da área de administração, eu confesso pra vocês que essa diferença entre mestrado acadêmico e profissional, ela tem uma barreira meio assim, sabe? Porque num mestrado em administração, é muito comum você ver diretores de empresas, sabe? Eu estudei com pessoas em cargos de gestão em multinacionais, sabe? Que estavam ali no mestrado acadêmico. Por quê? Porque eles queriam se especializar mais profundamente para melhorar no trabalho deles. Então, só pra gente ter essa noção, sabe, que na área de gestão e negócios, mestrado acadêmico e mestrado profissional, eles têm uma união, assim, que é muito forte, sabe? Eu tô falando que o profissional é mais voltado pro mercado de trabalho, e de fato isso é verdade, mas só pra deixar bem alinhado isso, que na área de administração, gestão e negócios, é muito comum o acadêmico também ser voltado para o mercado de trabalho. Então, o que vai diferenciar isso? É realmente a quantidade de estudos, porque no mestrado acadêmico, você tem um foco muito na ciência, você está produzindo a ciência no seu mais puro e abstrato estado, sabe assim? Então, você vai desenvolver uma pesquisa e o foco é fazer com que essa pessoa que ela se forme
que ela saia dali como um pesquisador. Você vai se especializar num tema, né, que vai ser da sua dissertação ou da sua tese, né, mas que você seja capaz de qualquer assunto que cair da sua mão dessa área, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, mas você vai ser capaz de sozinho aprender, porque você vai atrás de artigo, você vai atrás de livro, você vai atrás de quem sabe sobre aquele assunto, você manda e-mail para pessoas que você nem conhece, sabe? Porque é isso que um pesquisador científico faz. Então um mestrado, um doutorado, ele te capacita para isso, para que você seja capaz de conduzir pesquisas, fazer pesquisas sozinho e conseguir solucionar mais fácil os problemas e ir a fundo nas soluções e nas causas. Bom, gente, essa é a minha explicação aqui, né, das diferenças entre pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, e dentro do stricto sensu, qual é a diferença entre um mestrado, né, que é acadêmico, e um que é profissional. Então, antes de você tomar essa decisão de qual que é melhor, pensa um pouco mais em quanto tempo você tem disponível para isso, o dinheiro envolvido também, tá? Porque geralmente pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado é mais caro se você vai fazer na instituição privada, e se você vai fazer na instituição pública, vai te demandar, não é o dinheiro exatamente, mas é o tempo. E querendo ou não, se você trabalha, o tempo é dinheiro pra você. Você trabalha, você não tem uma disposição total ali pra estar fazendo o curso. Então, a gente tem que analisar isso e pensar até na carreira. O que que eu quero com esse curso? O que que eu quero pra minha carreira? Eu quero dar aula no ensino superior? Eu quero fazer pesquisa? Eu quero me especializar para conseguir, talvez, subir num cargo para gestão na minha empresa e solucionar problemas de uma forma melhor? Não sei, mas enfim, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa que ficou de dúvida, enfim, vocês podem mandar para mim nos comentários e vou responder vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.